Hoje nós vamos falar sobre função quadrática. Até então, nós estudamos situações envolvendo a função afim, que ela é do tipo f de x igual a x mais b, sendo que a e b são coeficientes reais. E o grau é 1, por isso que determina uma função afim. Agora vamos estudar situações envolvendo funções do tipo f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a e b, c reais e o a tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se não existir o a, ele vai se transformar numa função afim, deixando de ser essa função quadrática ou polinomial de segundo grau. Observe uma situação que pode ser representada por meio de uma função quadrática. A horta do colégio é uma região retangular de medida 6 metros e 4 metros. Para aumentar a produção de verduras e legumes, a direção do colégio pretende ampliar a horta em X metros, tanto no comprimento como na largura. Então, como que a gente vai saber? A gente vai ter que montar uma equação. A área da nova região determinada, a horta depende do valor de x, ou seja, ela está em função de x. Se indicarmos essa área por f de x, podemos escrever a seguinte forma. Nós vamos ter 6 mais x, comprimento da nova região, e 4 mais x, que é a largura, que é a multiplicação. Quando a gente determina a área de um retângulo é base vezes altura. Então, vamos lá. Quando a gente faz isso aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Distributivo. 6 vezes 4, 6 vezes x. X vezes 4, x vezes x. E arrumando, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 24. Então, esse é um exemplo de função quadrática. Por exemplo, para ampliar a região da horta em 2 metros, tanto no comprimento quanto na largura, o que a gente vai fazer? Pegando a equação que determinou lá em cima, a gente substitui. Onde tem x, a gente vai colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado, mais 10 vezes 2, mais 24. 4 mais 20 mais 24 igual a 48. Então, nesse caso, a região da nova horta vai ser 48 metros quadrados. Uma função quadrática ou função polinomial de segundo grau é uma função cuja lei, qual é a lei da função? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes reais e a diferente de zero, como foi dito anteriormente. A seguir são apresentadas algumas outras leis de função quadrática. G de x, h de x, m de x, onde vocês conseguem tirar os coeficientes. A igual a 1, b igual a 2. A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. B é sempre quem acompanha o x. E C é quem está sozinho. É a constante. E assim vocês conseguem tirar. Isso a gente consegue resolver com Bhaskara. Lembra? Uma equação do segundo grau. Foi dado para vocês, se eu não me engano, no segundo ou terceiro bimestre. As funções cujas leis são apresentadas a seguir não são quadráticas. Por quê? Aqui eu tenho x ao cubo. Então, ela é uma função polinomial de terceiro grau. Ela já não é de segundo grau, ela não é quadrática. Aqui, nós temos ao quadrado, porém, dentro, nós temos uma raiz. Então, ela deixa de ser uma função quadrática, porque ela tem uma raiz. E aqui, nós temos o 2 elevado a x. A nossa variável é o expoente. É um outro tipo de função. Agora, gráfico de uma função quadrática. Estudamos anteriormente que o gráfico de uma função afim é uma reta. Agora, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Para esboçar o gráfico de uma função quadrática, atribuímos alguns valores para x, calculamos os valores correspondentes de y e obtemos pares ordenados,
x e y, que indicamos no plano cartesiano. A curva que passa por esse ponto é chamada de parábola. Vamos ver o exemplo? Ó, nós temos a função y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 2. Normalmente é atribuído os valores, só vou dar uma dica para vocês. Normalmente a gente parte de valores mais simples para que a conta não fique uma conta muito grande ou muito difícil de ser feita. Então a gente começa pegando valores negativos, 0 e valores positivos. A gente começa normalmente de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Normalmente eu paro no 2, já dá para você construir um gráfico interessante. Então vamos lá. Menos 2. A gente vai substituir no lugar de x. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 ao quadrado, como que a gente, ó, só para relembrar, menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, aqui a gente já tem 4. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Mais 4. Menos 2. Então, a gente tem 4 mais 4, 8, menos 2, 6. Então, qual é o nosso par ordenado? Quando o x foi menos 2, o nosso y vai ser 6. Aqui é a mesma coisa, menos 1 ao quadrado, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2. Menos 2, 1 mais 2, 3, menos 2, 1. Então, quando o meu x for menos 1, meu y vai ser 1. E o 0, 1, 2 vai substituindo os valores e encontrando os pares ordenados. Agora a gente vai construir. A gente constrói o gráfico. No caso, vocês colocam o eixo x e o eixo y e determinam os valores. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 0, menos 1, menos 2 e assim vai. Então, vamos lá. Quando o meu x foi menos 2, o meu y foi quem? 6. Aqui eu desenhei. Aqui eu tenho um par ordenado. Eu tenho um ponto. Quando o meu x foi menos 1, o meu y foi quem? 1. Aqui eu encontrei outro ponto. Quando foi 0, quando o meu x foi 0, o meu y foi quem? Menos 2. Então, aqui eu encontrei outro. Quando foi 1, meu x foi 1, meu y foi menos 3. Eu encontrei outro. Quando for 2, eu encontrei menos 2. Quando foi 3, ó, encontrei menos 1. Daqui a gente já consegue desenhar o gráfico. Nós vamos ligando os pontos e nós desenhamos uma parábola. O último ponto aqui é chamado de vértice da nossa parábola. É o vértice da nossa parábola. Então, se eu perguntar qual é o vértice da parábola tal, nós vamos ver qual a concavidade, qual o ponto que a concavidade, o último ponto da concavidade, finalzinho. No caso, qual o vértice ele determina por quando x foi 1 e o meu y foi menos 3. Então, o vértice é 1 e menos 3. Podemos perceber também que o coeficiente A é positivo. Ó, o coeficiente A, que é 1, é positivo. Então, a concavidade, que é a abertura, essa concavidade aqui, que é a abertura, é voltada para cima. Então, sempre que for positivo, vai ser voltada para cima. Ele tá feliz, vai ser voltada para cima. E quando for negativo, quando o A for negativo, ele vai ficar triste. Então, vai ser voltada para baixo.
Na página 120, ele deu um exemplo de uma função, tá vendo? A função aqui já determina que vai ser negativa, porque o meu A é o quê? O meu A é -1. Então, a gente sabe que se ele é negativo, ele vai ficar triste, então a concavidade vai ser para baixo. Vocês vão atribuir valores, vocês atribuindo valores, vão montar o gráfico. Montando o gráfico, qual vai ser o vértice? O vértice é o último pontinho aqui. O último pontinho é quando o meu x foi -2, o meu y foi quem? 4. Então, o vértice desse gráfico foi -2 e 4. Tudo bem? Nos exercícios da página 121, vocês vão classificar se são quadráticos ou não quadráticos, de acordo com as explicações que eu dei. Na 2, em cada item, efetue os cálculos necessários para obter a função quadrática na forma de ax ao quadrado mais bx mais c. O que vocês vão fazer? Vocês vão simplificar. Nesse caso aqui que vocês têm uma multiplicação, vocês vão fazer distributivo. Aqui no caso é ao quadrado, quando você tem isso aqui ao quadrado, como que você vai escrever? Você vai escrever x menos 1 vezes x menos 1 e vai montar a distributiva. A mesma coisa vocês vão fazer aqui e vai determinar o final. Na página 122, perdão, gente, desculpa. Na página 122, eles vão te dar várias equações e vão pedir para que vocês efetuem um cálculo. Por exemplo, a f de x é x mais 1 e a g de x é x menos 3. Então, vocês vão ter que transformá-las em equações do segundo grau, efetuando os cálculos, nesse caso aqui, distributivo. Na quarta questão, efetue os cálculos no caderno, né, da questão anterior, e efetue e escreva a lei de cada função quadrática, cujo valor é x menos 2. Aí seja A4, para B0, para C1 e para D menos 5. Na quinta questão, determine para qual valor inteiro de K a função f foi dada.